Boa noite. Comigo tenho Jorge Pinto, ele é candidato a deputado pelo LIVRE e vai-nos falar um bocadinho sobre o projeto e as ideias do LIVRE para a próxima legislatura. Olá Jorge Pinto, mais uma vez obrigado por ter estado connosco. Eu perguntava-lhe o LIVRE teve há 2 anos a eleição de um deputado, né? Acredita num reforço da votação de 2019? Olá, obrigado pelo convite e obrigado pelo vosso trabalho de ouvirem todos os partidos e aquilo que defendemos para a Assembleia da República. Acreditamos que sim, em 2019 foi um resultado já bastante bom. É bom não esquecer que o LIVRE passou 4 anos completamente afastado dos holofotes mediáticos, após não ter conseguido eleger deputados em 2015, e em 2019, com um orçamento de 10 mil euros, acho que não é irrelevante dizê-lo, consegue finalmente entrar na Assembleia da República, algo que muito nos orgulha, e agora queremos, mantendo o orçamento baixo, de longe o mais baixo dos partidos que conseguiram a representação parlamentar em 2019, queremos conseguir regressar à Assembleia da República. Temos tido prestações boas ao nível dos debates. Temos conseguido até marcar o debate com ideias do século XXI e combatendo assim também ideias do século XIX que estavam a entrar nos debates logo no início, e achamos que as sondagens, enfim, valendo o que valem, nos dão esta inspiração e esta confiança para acreditar que podemos ter um grupo parlamentar, que seriam 2 deputados, ou eventualmente ter 3 deputados, que seria elegendo 2 em Lisboa, e um aqui no Porto, que seria o próprio, e isto é uma realidade. Agora, uma coisa importante, as boas prestações nos debates, as boas ideias, não votam. Portanto, é essencial que se vote, e votar no LIVRE é um dos votos mais claros que há, porque nós dizemos, havendo uma maioria de direita, o LIVRE será uma oposição leal e franca, mas oposição. Havendo uma maioria de esquerda, seremos aquilo que sempre fomos, que é uma força de somar. E não é por acaso que estas eleições até têm lugar no dia 30 de janeiro, quando se assinalam exatamente 8 anos do congresso fundador do partido, aqui no Porto, que tinha como lema fazer pontes. Portanto, aquilo que nós defendíamos na nossa fundação há 8 anos mantém-se completamente atual, e aquilo que o LIVRE acredita é numa maioria progressista, social e ecológica, porque enquanto partido ecologista queremos realmente trazer esta dimensão para uma nova maioria. Jorge, nós temos alguns temas para falar. Mas eu começava, o LIVRE teve algum mediatismo, até fruto da candidata eleita há 2 anos, em lutas contra o racismo, a xenofobia, problemas de sexualidade. E perguntava-lhe, considera que o nosso país é um país racista e com tantos problemas em relação às minorias? Permita-me só uma correção. Os problemas de sexualidade, a ser alguma coisa, seriam, por exemplo, coisas às quais nós nos opomos, nomeadamente as técnicas de reconversão da orientação sexual. Portanto, isso é muito claro. Achamos, logicamente, que Portugal, como todos os países, é um país racista, como todos os países, é um país machista, e o que é necessário é haver uma desconstrução disto. Não é já uma minoria? Vamos lá ver, nós estamos a falar de estrutura. O racismo é algo estrutural. E realmente há um problema de racismo estrutural em Portugal. Isto nota-se em muitas coisas. Nota-se no currículo escolar, daí nós temos medidas para corrigir isso. Nota-se no modo como as próprias forças de segurança abordam minorias. E aqui falamos de racismo, mas falamos também de ciganofobia, que é um problema igualmente grave em Portugal. Falamos até no próprio modo como os cuidados de saúde são dados às pessoas das minorias e até às mulheres, não é? Porque nós, quando falamos também do combate ao machismo, falamos de coisas tão práticas como a atenção nos cuidados de saúde, o próprio modo, isto é curioso porque se fala pouco, mas o próprio modo como a mobilidade urbana é organizada. É preciso aqui um contributo feminista, porque a cidade não está desenhada para as mulheres ou para lhes dar segurança. Portanto, todas essas propostas que nós defendíamos muito antes de 2019, que defendemos desde a nossa fundação, continuam a fazer todo sentido, porque nós, enquanto partido da liberdade e da igualdade, acreditamos que realmente só se consegue esta igualdade e esta liberdade tendo, permita-me a palavra, a coragem de afrontar os nossos problemas. E essa coragem passa por, desde logo, assumir uma situação de racismo estrutural existente, de ciganofobia estrutural existente. Para a construção das possíveis pontes? Certamente. Aliás, este retrocesso, ou até o simples facto de algumas temáticas que nós achávamos completamente excluídas do universo político português
terem voltado a entrar em debate é por si só um sinal de fracasso das nossas forças progressistas, nomeadamente as de esquerda, mas não só, porque eu não acho que estas questões devam ser questões só da esquerda, muito pelo contrário. A defesa dos direitos humanos, a defesa das minorias, a defesa das mulheres, a defesa das pessoas, independentemente da sua orientação sexual, tem de ser um combate de todos aqueles que acreditam na democracia e que acreditam numa sociedade plural. Portanto, o LIVRE terá certamente isso como condição em qualquer acordo. Em caso de maioria de direita, será garantidamente a oposição. Mas não coloca a hipótese de haver algumas pontes com uma maioria de direita. Não, repare, aqui, contrariamente ao PALH, nós temos uma visão muito clara daquilo que queremos e daquilo que queremos para o futuro do país. E o futuro no qual nós acreditamos é um futuro ecologicamente sustentável, sim, mas um futuro que não regride naquilo que são as conquistas do Estado Social e que não deixa ninguém para trás. Nós, quando defendemos a justiça ambiental, defendemos que essa justiça ambiental deve significar também justiça social. Portanto, um governo de direita, que seria, a olhar para as sondagens e aquilo que é a única possibilidade, um governo entre o PSD, uma iniciativa liberal, que é um novo partido à direita, com uma agenda ultraliberal e anti-estatal, e eventualmente, porque nada nos garante que isso não aconteça, com uma força de extrema-direita, é evidente que o LIVRE não consegue ter nenhum ponto em comum com isto. Agora, quando eu digo uma oposição franca e uma oposição leal, é uma oposição de propostas, é uma oposição que realmente vai debater e vai dizer, não, nós não acreditamos nesta via, porque não acreditamos em muitas das propostas que temos ouvido destas forças de direita, e queremos estas alternativas. Mas, dito isto, continuamos muito confiantes de que a maioria será de esquerda. Quando falamos do Estado Social, nós temos atualmente um problema gravíssimo no nosso país, que é a questão da habitação. Temos baixos salários e habitação a preços muito elevados. Uma habitação cuja aquisição está praticamente vedada aos jovens por falta de vínculo laboral, por muito trabalho precário, e que depois tem um arrendamento que, além de ser com valores muito elevados, não dá estruturas em termos futuros, porque por norma são contratos curtos, cuja renovação está sempre uma incógnita até ao limite do seu termo. Do seu ponto de vista, qual deverá ser o rumo para começarmos a solucionar estes problemas? Não, essa é uma excelente pergunta. Eu até acrescentava mais ao problema do arrendamento. Muitas vezes paga-se muito por um apartamento em condições completamente insalubres. Portanto, o livro tem muitas propostas dessa área, temos todo um capítulo dedicado a isso, mas eu destacaria, se calhar, 3 propostas. A primeira é a necessidade de aumentarmos o parque habitacional público. Atualmente em Portugal a habitação pública anda à volta de 2%, quando há países na União Europeia onde este número está perto e ultrapassa até os 20%. Por isso o livro propõe 10% de habitação pública. E para quê? Desde logo para colmatar e responder às falhas do mercado de arrendamento, como dizia muito bem, é insustentável para uma família de baixos rendimentos. Uma família, imaginemos para alguém sozinho ou até com filhos. E, portanto, apenas a habitação pública, e aqui realmente tem de haver um grande investimento público, pode colmatar essas falhas. E nós até vamos mais longe, até dizemos que, nomeadamente no que diz respeito a edifícios abandonados, devolutos ou até terrenos vazios, se possa pensar num contrato de direito de usufruto em que o Estado ou até a autarquia mantém a possessão do terreno, mas as obras ficam a cargo de quem for lá habitar, portanto, com um contrato a longo prazo. Damos essa flexibilidade. Uma outra dimensão é também o acesso à compra de habitação, que é atualmente onde existe também uma grande desigualdade no presente, não é? E faria falta um reativar do sistema corporativo que tantas casas fez. Não, aquilo que nós defendemos, e seria a minha terceira bandeira, mas posso introduzi-la já, seria realmente um reforçar, um relançar do setor cooperativo na habitação. Nós sabemos que Portugal, no pós-25 de Abril, com o SAL, teve uma grande aposta nas habitações cooperativas. Aqui no distrito, por exemplo, Matosinhos é paradigmático. Há milhares de casas que foram construídas graças a milhares de apartamentos a esse sistema. E, entretanto, caiu em desuso por uma série de razões, por facilitar o acesso ao crédito, quase uma obrigação de acesso ao crédito para a compra de casa própria. E, portanto, nós achamos que o Estado pode realmente fomentar um relançamento deste setor cooperativo, como aliás já está a acontecer em outros países da Europa, nomeadamente aqui em Espanha, mais pela mão das autarquias do que pelo Estado Central, mas o Estado Central pode e deve fazê-lo, recuperando espaços como antigos quartéis, por exemplo, antigos hospitais. Ali em Sedufeito há um hospital que está completamente abandonado, que poderiam ser dezenas de habitações, e podem ser mantendo-se a propriedade no domínio público, aquilo que eu dizia do direito do usufruto. Em Barcelona, por exemplo, um exemplo que nos inspira, a autarquia cedeu terrenos e edifícios públicos a 75 mais 15 anos a cooperativas em regime de propriedade coletiva. Achamos que Portugal pode fazer o mesmo. E só uma nota final, no que diz respeito também, porque é uma das nossas propostas bandeira,
à reabilitação dos edifícios, porque eu dizia-lhe que há poucas condições nas casas, ou muitas das casas que são arrendadas, e Portugal continua a ser dos países da Europa onde mais frio se passa dentro de casa, onde se morre porque se passa frio dentro de casa. Ora, nós temos esta proposta de um super bónus, à semelhança do que está a ser feito em Itália, que financiaria a 100%, eventualmente até 110%, como é o caso em Itália, trabalhos de construção, de reabilitação e de aumento do conforto térmico dentro das casas. E para quê? Para que se deixe de passar menos frio, para que se melhore a saúde dos portugueses, porque se passa menos frio. Libertando um Serviço Nacional de Saúde. E, precisamente, reduzindo a fatura energética que é elevadíssima em Portugal, e também por questões ecológicas, porque as emissões de CO2 associadas ao edificado são gigantescas, portanto, com estas medidas reduziríamos também as emissões. É um investimento avultado, nós estimamos cerca de 1.500 milhões de euros por comparação com o sistema italiano, mas dinheiro que poderia vir do PRR, que é o que acontece em Itália, aliás, e que serviria para promover também o crescimento económico, mas o bom crescimento económico, aquele crescimento económico que melhora a saúde das pessoas, que previne a doença e que reduz as emissões de CO2. Jorge, nós temos problemas de natalidade, temos uma população a ficar envelhecida, temos ao mesmo tempo a idade da reforma a aumentar, tem aumentado substancialmente, temos os jovens a entrar cada vez mais tarde no mercado de trabalho. Quando se fala em constituir família, temos esses mesmos jovens com problemas de habitação, como já falámos, com problemas no trabalho, normalmente trabalham por turnos, trabalhos muito, muito complicados, onde caso tenham um filho depois não têm creche. Esta equação não começa a ganhar uma proporção quase de impossível resolução. Começa e toca em imensos pontos. O PRR não é agora, se calhar, uma das últimas oportunidades para... É, o PRR e o Portugal 2030, portanto, estes dois grandes pacotes de investimento que temos até 2026 e 2027. Mas toca em imensos pontos, portanto, deixe-me tentar ser sintético. Pontos muito válidos, acho que a sua pergunta é excelente. O problema dos jovens e das creches e de sair de casa. Em Portugal, eu julgo que anda à volta dos 30 anos, a idade média em que o jovem sai de casa. Com tendência para aumentar. É assustador e com tendência para aumentar. Somos dos países do mundo com menos filhos por casal. E aqui, evidentemente, quem não quer ter filhos é uma decisão mais do que legítima, mas há muitas pessoas, muitas famílias que se calhar querem ter filhos e não têm, porque, como dizia, não têm creche, e nós aqui temos uma proposta muito clara que é de incluir as creches na rede de educação pública, portanto, ter uma rede pública de creches em todo o território nacional. Então, se me permite interromper, se em zonas mais interiores do país, se quisermos, acabamos por tendencialmente ter os familiares próximos, os pais, os avós, tios, sobretudo nos grandes centros urbanos, que é onde há o emprego para esses mesmos jovens, são pessoas deslocadas que não têm sequer familiares. Sem dúvida. Não, é um excelente ponto, porque realmente Portugal ainda tem, contrariamente ao que está acontecendo nos países, uma rede familiar, digamos assim, de segurança para essas situações. Mas isso não é solução no futuro, certamente, não é? Portanto, esta questão das creches é essencial. A questão da habitação, eu já falei há bocado bastante sobre ela, é essencial para que as pessoas possam ter uma casa a um preço justo e confortável. E depois há a questão do trabalho, como dizia, que realmente é essencial, e nós aqui temos muitas propostas. Nós somos, se calhar, dos partidos mais ambiciosos no que diz respeito ao aumento do salário mínimo nacional, mas somos por uma boa razão. Desde logo, para não perdermos o comboio com Espanha, porque em 2019 o salário mínimo português passou de 80% do salário mínimo espanhol para 70%. Portanto, nós não queremos que esta discrepância continue a aumentar, mas queremos que o salário mediano aumente. E é por isso que nós temos insistido muito na necessidade de ter uma economia de alto valor acrescentado. Mas eu questionava-lhe, como é que as empresas poderão acompanhar esta subida? É que, separando as grandes empresas, que é certo e é público, continuam a ter lucros de largas centenas de milhões de euros, temos depois, sobretudo, as pequenas empresas com dificuldades de tesouraria enormes, e onde entre os funcionários e a carga fiscal vivem completamente asfixiadas. Como é que depois se consegue este equilíbrio para que funcione? Porque essas mesmas pequenas empresas empregam muita gente. Certamente, não. A economia portuguesa está muito assente nas micro, pequenas e médias empresas, temos perfeita noção disso, e é por isso que nós defendemos que este aumento seja gradual e seja até o final da legislatura. Portanto, estaríamos a falar de cerca de 6% de aumento anual, que foi o que aconteceu este ano, não é propriamente os 20% ou mais de 20%. Há muitas maneiras de o fazer. Aquilo que nós queremos é que essas próprias micro, pequenas e médias empresas saltem no modo como intervêm na economia. Nós temos várias propostas para promover o cooperativismo também, a cooperação entre essas micro pequenas empresas, e que Portugal, sobretudo, isto aqui é realmente essencial, eu sei que pode parecer distante, mas não é, porque
realmente se queremos que Portugal daqui a 10 anos seja uma economia forte, é essencial, tem de deixar de ser uma economia que paga pouco, que é pouco educada e pouco formada e que não cria valor acrescentado. O que é que eu quero dizer com isto, para traduzir em coisas mais concretas? A população ativa portuguesa, apenas 55% desta população ativa tem pelo menos o ensino secundário. Isto pode querer dizer pouco, mas comparamos este 55% em Portugal com outros países da Europa, nomeadamente na Europa de Leste, onde esta percentagem ultrapassa os 90% e os 95%. Portanto, nós se queremos uma economia de alto valor acrescentado e gostamos tanto de nos comparar com os outros países, temos de educar os trabalhadores, temos de educar também os gestores e acabar com esse mito que diz que Portugal tem doutores e engenheiros a mais. Não tem, tem a menos. O que nós temos que garantir, e depois, se me permite, uma nota aqui para o Distrito do Porto, porque realmente é problemático, nomeadamente no interior do Distrito, mas temos de garantir que quem, por um lado, tem formação superior e académica e científica, pode pôr esse conhecimento ao serviço da PME para a qual vai trabalhar, digamos, ou para a PME que vai criar, não é? Porque nós também temos propostas para o microempreendedorismo, e por outro lado temos que garantir as condições daqueles que já estão empregados, ou daqueles que já empregam, que se queiram formar, que se possam formar. Portanto, nós até propomos uma majoração no que diz respeito ao financiamento público e europeu nas empresas onde a média de formação seja elevada, portanto, para fomentar também essa formação. E é aí que eu acho que as pequenas e médias empresas podem ser ajudadas. É ajudando a sua força de trabalho a ser formada e dando o salto para que Portugal se distinga como uma economia de alto valor acrescentado, quase como uma ponta de lança da economia europeia em áreas como as energias renováveis, como a economia do mar. Portanto, há uma série de áreas... Ao mesmo tempo, quase em contrassenso, começa-nos a faltar mão de obra nos trabalhos mais braçais, se me permite o termo, obrigando a que se recorra à imigração como única solução. Isto não acaba de ser um contrassenso, sendo uma população com um baixo grau educacional, mas que ao mesmo tempo não quer fazer determinados trabalhos. Não, eu aqui respondo muito rapidamente e citando o Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, paguem mais. Ou seja, paguem mais e as pessoas aparecem e comatam os trabalhos. Logicamente, não temos nada contra as pessoas imigradas a trabalhar em Portugal, muito pelo contrário. Aquilo que eu quero dizer é, não podemos continuar a insistir numa economia de baixos salários, de baixo valor acrescentado, e que acaba por ser um círculo vicioso. Não é? Isto é um círculo vicioso da economia portuguesa de há décadas. E temos de dar o salto. O salto dá-se com um incentivo estatal, sem dúvida, mas dá-se também com as empresas a fazer a sua parte. Nós temos objetivos para 2030, deixe-me só dizer isto, no que diz respeito à investigação e desenvolvimento, e de percentagem do PIB que tem de vir deste investimento em investigação e desenvolvimento, em que 1/3 é do Estado e 2/3 são das empresas e dos privados. Portanto, o Estado pode certamente fazer a sua parte e investir, pode fazer a sua parte até pelas universidades, descentralizando-as, e em Braga temos um bom exemplo no que diz respeito à nanotecnologia, em que se alia bem a investigação académica e as empresas, e aqui no Porto podemos fazer isso também. Nós agora temos um centro de calçado em Felgueiras, por que não? Um centro de formação em Lousada, com dinheiro de PRR anunciado há um par de semanas. Portanto, isto é real, ou seja, eu sei que podem parecer coisas a longo prazo, mas é realmente uma mudança estrutural da economia que é necessária, para que deixemos de ter sempre vistas curtas e pensar, se calhar, só no próximo ano, e possamos realmente pensar a 10 anos e aquilo que nós queremos que Portugal seja e aquilo que queremos que a economia portuguesa seja. Queremos continuar a investir numa economia de baixo salário ou queremos realmente olhar para cima? Alguém que quer investir na Península Ibérica, e a economia portuguesa e espanhola estão intimamente ligadas, vai preferir, se quiser uma empresa de alto valor acrescentado, de Espanha, onde os salários aumentam e aumentam substancialmente, ou vai preferir uma economia como a portuguesa, se esta der sinais que quer manter-se como é uma realidade há 2 décadas. Não, nós aqui somos ambiciosos e achamos que realmente a ciência, a cultura, a educação devem estar aliadas com as empresas. O Estado, sim, deve fazer a sua parte apoiando as empresas, em particular as pequenas e médias empresas e até as microempresas, mas deve fazê-lo também com o apoio dessas empresas, federando-as, usando o Banco Português de Fomento para esse auxílio, mas sempre com uma visão de longo prazo, sabendo que, e logicamente corrigindo, porque como me perguntava e respondendo diretamente à sua questão, se realmente se vir que é incomportável para estas empresas, o Estado tem de agir e tem de perceber que algo tem de ser feito para as apoiar. De uma forma ou de outra, ficará muito mais barato ao Estado apoiar a que as empresas paguem um salário melhor do que suportar depois um trabalhador no desemprego. Claro, não, repare, isto é melhor para todos, ou seja, nós quando falamos, e é uma pergunta que nos fazem muito à esquerda, não é, de impostos e não sei o quê, a carga fiscal em Portugal, para já está abaixo da média europeia, nem é propriamente uma questão por aí.
Mas a maneira mais fácil e melhor para todos de aumentar a carga fiscal é muito simples. É aumentando os salários. Porque eu, mantendo a mesma porcentagem de imposto, se recebo mais, vou ter uma contribuição maior para o próprio Estado. Portanto, nós até achamos que se esta economia de alto valor acrescentado se tornar uma realidade, podemos pensar em diminuir impostos regressivos, como seriam, por exemplo, o IVA. Mas isto consegue-se realmente com uma alteração estrutural da economia, que não é fácil, repito, eu sei que estou aqui a dizer, ou se calhar a simplificar a proposta, não é fácil, por isso é que nós temos um programa muito completo, com medidas muito concretas para isso. Mas é esta alteração do nosso próprio modelo económico, e repito-me, alicerçada na ciência, no conhecimento, na tecnologia, na academia, mas numa academia que vai ao encontro das empresas, se o conseguirmos, as PMEs serão as principais beneficiadas e os trabalhadores também, porque poderão pôr em prática os seus conhecimentos. E eu falava há pouco dentro do Distrito do Porto, nós temos uma situação em que de cada 100 alunos da área do Val do Tâmega e Sousa, portanto, nem todos os concelhos do Distrito do Porto, mas a maioria sim, que saem para a universidade, e a maioria deles vem estudar aqui para o Porto, como foi o meu caso, vim de Amarante a estudar para o Porto, destes 100 alunos, apenas 10 regressam. Certamente alguns porque preferem viver no Porto do que viver em Felgueiras ou em Lousada, mas muitos porque não têm a hipótese de pôr em prática os seus conhecimentos adquiridos, porque a economia é uma economia de pouco valor acrescentado, pouco diversificada. Nós achamos que isto pode ser corrigido, e corrigindo todos ficam a ganhar. Há mais coesão territorial, desenvolve-se mais o interior, mas desenvolve-se o interior através de um desenvolvimento económico que realmente acrescenta valor à economia portuguesa. Independentemente de eleger 1, 2, 10 deputados, o LIVRE poderá fazer a diferença após dia 30? Sem dúvida. Eu acho que o LIVRE pode até ser a cola, permitindo uma expressão de uma nova maioria de esquerda no Parlamento. Porque aquilo que nós dizíamos em 2019, quando elegemos a nossa primeira deputada, mantém-se de atualidade e, infelizmente, não foi ouvido. Nós defendíamos que um acordo para a legislatura devia ser isso mesmo. Um acordo para a legislatura, mas um acordo único. Portanto, não repetir o modelo da geringonça de 2015, uma sucessão de acordos bilaterais, mas sim ter um acordo único, assinado por todas as partes, até por uma razão muito simples, para garantir aos portugueses que a estabilidade está garantida e com uma visão de longo prazo. Nós vimos, e infelizmente não vamos ter tempo aqui em Portugal, porque já estamos a 12º, isto também não é uma situação sustentável, mas vimos na Alemanha, vimos em Espanha, onde há governos de coligação, que as negociações demoraram semanas, até meses, mas dessas negociações saiu um pacote claríssimo e completo daquilo que essa maioria plural irá fazer como governo. Portanto, e isto garante também a estabilidade a toda a legislatura. Em Portugal gostaríamos de fazer o mesmo, não havendo tempo, queremos que se assine desde logo. A queda da geringonça não poderá ter aberto feridas difíceis de sarar agora para esperemos que não, mas não foi nossa responsabilidade. Uns dirão que foi por intransigência do PS, outros dirão que foi por intransigência do PCP, do Bloco de Esquerda e do PEV. Nós somos muito claros em relação a isso. O que deveria ter acontecido, e aqui responsabilizamos também o Presidente da República por não o ter exigido, era um acordo plural para toda a legislatura. É claro que não havendo esse acordo, estamos sempre dependentes das negociações para o Orçamento de Estado. Por isso a nossa posição no dia 31, depois da eleição e tendo deputados e deputadas do LIVRE, será essa, de dizer que queremos uma nova maioria, mas uma maioria com um acordo multipartidário que seja claro. E esse acordo terá de ser assinado com rapidez, como eu dizia, mas nós temos lançado um desafio, e volto a apresentá-lo, que é até ao 25 de Abril haver um plano assinado por quem vier a ser esta maioria parlamentar, progressista e ecologista, um plano a longo prazo e com esta visão de futuro do país que eu tenho estado aqui a defender. Jorge Pinto, para terminar, eu pedi-lhe, para quem ainda não está convencido, que nos dissesse o porquê de votar no LIVRE no próximo dia 30. Porque é o voto que nos livra de ter ou uma maioria absoluta, que é uma improbabilidade, ou uma maioria relativa, mas apoiada num bloco central oficial ou oficioso, e que nos garante uma força de somar numa nova maioria plural, progressista e ecologista. É isso que nós somos, é isso que sempre fomos, uma força de somar, uma força de diálogo e uma força com ideias não só para o futuro imediato, mas também com ideias para o futuro a longo prazo, e com uma visão clara daquilo que deve ser Portugal e aquilo que deve ser Portugal no seio da União Europeia. Mais uma vez, muito obrigado por ter estado connosco e continuação do bom trabalho. Obrigado, eu. E assim que nos está a ouvir, muito obrigado por ter estado connosco mais uma vez e até amanhã.